A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, Deus abençoe a todos desde já. Meu amigo, minha amiga que me escuta agora, tá bom? Que me ouve, tá? Deus abençoe sua vida, muita luz, muita paz. Quem vos fala aqui é o pastor Hélio Santana, da Igreja Rocha de Céu, tá bom? Vou passar uma mensagem bíblica para que você venha a entender o Evangelho de Deus com os olhos espirituais atentos para as armadilhas desse mundo, né? Para as astúcias de Satanás não fazer efeito contra a sua vida e você permanecer firme, inabalável para a glória do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Tem uma palavra aqui toda especial, ela se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim, no título, né? O proceder do apóstolo Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalônica. Amém? Aí é o título. Diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. O apóstolo Paulo, quando passou na cidade de Tessalônica ali, tá bom, em Filipos, ele foi maltratado, ultrajado, e mesmo assim ele teve intrepidez na palavra, teve ousadia para anunciar o Evangelho de Deus. É no dia de hoje, que é o fim dos tempos, né? É chegada a hora do nosso Senhor Jesus vir buscar a igreja. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, a gente pregamos ele com muita luta, né? Muita batalha, muitos ultrajes e calúnias e perseguições, mas Jesus, ele dá força para a gente, né? Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, foi perseguido, aconteceu também com o nosso Senhor Jesus, e vai acontecer com todos que anunciam o reino de Deus. Mas devemos ter ousadia, devemos estar firmes na palavra, porque Deus é conosco. É o que nos alegra, é o que nos fortalece, é a presença de Deus. É tanto que o salmista disse: tudo eu posso naquele que me fortalece, né? Então é isso. Tudo nós podemos em Deus, porque é Ele que fortalece a gente, né? Olha o que diz aqui no versículo 3. Muito importante isso, ó. Pois a nossa exortação não procede de engano. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Isso aí é na igreja primitiva, tá? No começo da igreja do nosso Senhor Jesus, o apóstolo Paulo já estava exortando os irmãos, dizendo que o evangelho pregado por ele e pelos demais apóstolos não era um evangelho que procedesse de engano, não, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Em dolo quer dizer o quê? Na pessoa negligente, né? Naquela que prefere fazer o errado, prefere viver de qualquer maneira uma vida desregrada, uma vida desorneira, errante, do que obedecer ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse: o Evangelho que eu prego não é desta maneira, de erro nem de engano, tá? Pelo contrário, versículo 4, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Glória a Deus. A ponto de que Deus confiou a nós o Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E hoje
estou repetindo as palavras, a ponto que Deus confiou em nós o Evangelho para anunciá-lo, não para agradar a homens, não, mas sim para sermos servos de Cristo Jesus, nosso Senhor, tá bom? Falemos para agradar a Deus, porque é Ele que prova o nosso coração. Muitas das vezes, alguns se desagradam com a verdade, né? Mas a verdade, ela liberta, ela salva, ela cura. Ainda que o mundo inteiro esteja fazendo erro e ninguém esteja vivendo na verdade, a verdade vai continuar sendo verdade, a mentira vai continuar sendo mentira, o engano vai continuar sendo engano. E a verdade sempre vai ser verdade. Então, o Evangelho de Deus, mesmo se eu não anunciasse e se outros também não anunciassem, ia continuar sendo verdadeiro, porque é verdadeiro. Então, o ser humano, a sociedade, que deve se retirar da sua insignificância e lembrar que Deus é poderoso. E Ele não veio para julgar o mundo, Ele veio para salvar. Ele veio para perdoar. Ele não veio para matar, Ele veio para salvar. Ele não veio para condenar, Ele veio para libertar, para salvar, tá bom? Então a humanidade, ela precisa entender que Deus é amor, mas também é justiça. Então andemos na justiça de Deus, caminhamos junto com Cristo Jesus, com o Evangelho que ilumina os nossos caminhos, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Aleluia, glória a Deus. É maravilhoso a palavra de Deus. Então, não fomos chamados para pregar o Evangelho para agradar homens de maneira nenhuma. Pelo contrário, desagrada mesmo, tá? Porque confronta. A palavra de Deus confronta. Eu estou com a Bíblia aqui, ó. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu chego a uma conclusão, que a Bíblia é perfeita e que há muitas imperfeições em mim, precisa ser mudada isso. E eu estou aí na batalha, orando e buscando em Deus. Eu tenho defeitos e falhas, mas estou buscando em Deus a purificação, assim como você. Todos nós somos iguais. Mas aqueles que buscam o Evangelho de Deus serão purificados, tá? Os que buscam a Deus serão limpos em nome de Jesus. O Senhor disse, ainda que o vosso pecado esteja como a escarlata ou como o carmesim, sujo, né? Ficará branco como a neve, alvo como a lã, tá bom? Você vai ficar branco, vai ficar limpo. Deus quer te purificar pelo sangue de Jesus, é claro, né? Então, o Evangelho, nós somos chamados, e Deus confiou a nós o Evangelho, não foi para agradar homens, e não foi com palavras de bajulação. Olha o que diz aqui, ó. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. O apóstolo Paulo dizendo aqui, ó. Nós nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. O Evangelho que está sendo pregado também hoje na Igreja Rocha de Sião é o Evangelho que é puro, é genuíno, que não é usado ali de bajulação. Deus não levantou a Igreja Rocha de Sião para agradar a homens, não. Foi para anunciar a palavra do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Então esta palavra confiou a nós, de tal ponto confiar a nós o Evangelho, para pregarmos não para agradar a homens, e também nunca usamos de palavra de bajulação para com homens, mas ali buscando anunciar o reino de Deus, anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus, mesmo debaixo de perseguições, de calúnias, de dificuldade, tá? Mas Deus tem nos sustentado até aqui, o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tá bom? Então o apóstolo Paulo disse, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Glória a Deus. O Evangelho que anunciamos é o Evangelho simples, tá?
Nós vemos lá muitos milagres que o Senhor faz, pessoas curadas do câncer, né? Pessoas curadas da tireoide, pessoas curadas de hérnia de disco, pessoas curadas de Covid, depressão, né? Das drogas, dos vícios, de toda imundícia. O Senhor Jesus tem operado, graças ao poder dele, e anunciamos ali o evangelho puro e genuíno do Senhor Jesus. Então estou passando para te convidar também para estar conosco na Igreja Rocha de Sião, na Rua Poruba, número 454, tá? Cidade de Pava, aqui na capital de São Paulo, estado de São Paulo, tá bom? É uma bênção você estar conosco lá, você vai ver o poder de Deus, tá? Você que está perto ou longe, venha nos fazer uma visita, venha ouvir o evangelho do Senhor Jesus, venha dar glória a Deus conosco, tá? Independente da sua religião. Você que tem religião ou não, esteja conosco que você vai ser abençoado. Esse domingo agora, domingo amanhã, esse domingo, estaremos vivendo, amanhã, se eu não me engano, é dia 29, né? 29 de junho de 2025. Nós vamos estar vivendo a bondade de Deus. A bondade de Deus. Na Bíblia está escrito que a bondade de Deus está sobre toda a terra, tá? Você vai estar conosco ouvindo esse evangelho aqui. Não é para bajular você, não. Não é para agradar a você, me perdoa, mas tem que falar a verdade. Não é para agradar a homens, tá? Nós falamos o que Deus manda falar, tá bom? Quem é o dono da igreja é Jesus. Nós não podemos dominar a igreja do Senhor, não. Nós somos apenas pastores e cooperadores, obreiros, apacentando o rebanho do Senhor. Jesus disse para Pedro: tu me amas, Pedro? Pedro disse: eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. É isso que fazemos, apacentamos as ovelhas do Senhor, tá? Na Igreja Rocha de Sião. E temos mostrado o poder de Deus. Temos mostrado a glória de Deus. Temos mostrado que Jesus Cristo, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Nós temos mostrado isso não com palavras, temos mostrado isso na vida real. As pessoas levando exame, comprovando que o nódulo desapareceu, comprovando que a cirurgia foi cancelada, comprovando que o paralítico caminhou, tá bom? Comprovando que o leproso foi purificado. Exame médico do antes e do depois, fotografia do antes e do depois, pessoas entubadas, morte cerebral e Jesus ressuscitando. É a maravilha que Deus está fazendo no meio de nós. Então estou passando para te convidar para que você venha conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Igreja Rocha de Sião, Rua Poruba, número 454, tá bom? Cidade de Pava, estado de São Paulo, capital de São Paulo, Zona Sul, região de Santa Amaro, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Espero você estar conosco, tá? Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração antes de te despedir, tá? Senhor, em nome de Jesus, Pai amado e querido Deus, visita, meu Deus, esta pessoa que ouve esta mensagem, Senhor. Talvez, meu Deus, ela já bateu em tantas portas. Meu Deus, ela já passou de tantos médicos, já fez exames. E nos exames, meu Deus, os médicos não conseguem encontrar a solução, o diagnóstico da doença. E esta pessoa vive sofrendo, Pai. Toca nela, Senhor. Abençoa a vida dela. Cura o canceroso, Senhor. Cura o aidético, o diabético. Senhor, cura o viciado. Cura esse que está drogado, Senhor. Talvez bêbado, numa cadeia, no hospital, numa sarjeta. Em nome do Senhor Jesus, toca. Toca e traz saúde, Senhor. Visita esse que está desesperado. Esse que está, meu Deus, desesperançado, não sabe para onde ir, está andando sem rumo. Toca na vida dele, Pai, em nome de Jesus. Manda uma multidão para a tua casa, Senhor. Manda uma multidão para ouvir a tua palavra, para que eles venham ver a bondade do Senhor. Assim como o Senhor tem purificado, meu Deus, leprosos, o Senhor tem curado cancerosos, o Senhor tem restaurado a vida, meu Deus, de pessoas que viviam drogadas, depressivas.
Assim o Senhor fará na vida desta pessoa em nome de Jesus. Eu os abençoo, meu Pai, desde já, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Tá bom? Deus te abençoe. E até nesse domingo vamos estar juntos na Igreja Rocha de Céu, adorando Deus Todo-Poderoso. A paz do Senhor Jesus e Deus te abençoe.